Pessoal, essa é a live 2 do nosso assunto de caridade. Hoje sem a presença do nosso irmão Sérgio Navarro, que está passando por problemas técnicos lá em Barra Mansa, na cidade dele, e não conseguiu conectar. Então, o pessoal já está reconectando aí. Vou chamar a Anne, vou chamar o Fábio Mata daqui a pouquinho. E quem mais quiser bater o nosso papo aqui, só dá um joinha aí que a gente chama para bater esse papo sobre caridade. Tuti Fagundes, posso chamar você também daqui a pouco aí para falar sobre isso? Tuti, me fala aí se eu posso, que aí eu chamo você, tá bem? Temos um gato aqui de visita, desce, senão daqui a pouco vai derrubar o celular. Então vou chamar a Anne aqui, que a gente já continua o nosso papo. Deixa eu ver só se ela já conectou. Já. Vamos lá? Tuti, vou chamar você depois na sequência então. A Anne está conectando. Anne Rocha! Tá Salve, boa bonita, noite. garota! Salve! Pra aparecer no vídeo, né? É? Quando vai assim, volta, Anne? Volto. Ô, Aliás, não tô nem indo, né? ô, jovem, que beleza. Quarentena. Tá igual aqueles memes de Natal, né? Me arrumei todo pra ficar na sala. Pra ficar na sala. Figuraça. Ô, Anne, você tinha falado da história do cuidado, e aí eu ia pedir para você dar o teu ponto de vista sobre isso aí. Abaixa seu celular aí que tô vendo só seu... Ah, agora melhorou. Para dar o teu ponto de vista aí sobre essa questão do nosso cuidado, né, íntimo, e não do cuidar naquele outro sentido. Porque quando a gente fala em eu preciso me cuidar, né? Dentro da Umbanda ainda tem muita gente que pensa nas questões das oferendas, de outras coisas que não são assim no nosso rito, na nossa escola. E eu acho que quando o Caboclo Mirim fala sobre esse cuidar, é sobre o seu tempo ser você. Então, é cuidar da sua cabeça, da sua alimentação, dos seus sentimentos. Ah, mas eu não consigo entender por que eu sinto isso. Então, busque uma ajuda profissional, que tem várias aí no mercado e tal. Que é não transferir, né? Porque quando você não se conhece, não se cuida, não pensa nas suas sensações, nos seus sentimentos, e está sempre atribuindo ao outro, ah, fulano me irritou, fulano, hoje na gira aconteceu isso com fulano, saiu mal. Você não cresce, né? É igual a Não, de jeito criança nenhum. lá que sempre um bate no outro para tomar o brinquedo, só que a gente não pode bater e tem que entender que o brinquedo do outro não é meu, é meu e não é do Às vezes outro. dá Né? vontade de bater, né? Mas não pode. Mas não pode. No meio da rua, quando aquele motorista não para o ônibus na hora que você faz o sinal, né? Nossa, pois Não é. posso ter a E aí 45 sempre a mais não, gente que o nível é da está Bel. querendo atribuir a responsabilidade, e até isso que a Cris falou há pouco, outro dia eu estava conversando também com uma amiga sobre isso. A transferência de responsabilidade é muito confortável, né? Porque se der muito certo, palmas para mim, se der errado, pô, você que falou para fazer isso, aquela oferenda que eu fiz que não deu certo. E quando você vem para a disciplina de fonte mental, é tudo você com você. Né? Você tem o colega que vai te auxiliar, mas ele não vai dar o passo na estrada por você. Então é mesmo, eu acho que sair dessa fase de mimo que a gente tem, porque parece que às vezes eu brinco que a gente é meio mimado até hoje. Parece que a gente cresceu no tamanho, mas não cresceu nessa. Ah, eu quero, né? Ah, eu quero tanto isso, eu quero um café, eu quero. E a gente tem. Então a gente leva isso até o campo das emoções, eu acho, né? Você quer uma roupa, você compra. Quer uma comida, a maioria, graças a Deus, consegue comer o que quer, fazer o que quer. E aí chega na emoção, como assim? E aí, onde é que eu compro isso? Onde é que eu compro aquilo? Só que você não compra, você desenvolve, Vai né? ter que trabalhar também, mas é outro trabalho, né? Esse me força. Cansa Deve mais. estar perguntando se travou, Deb. Não travou, não. Acho que deve ter travado aí para você. A Porque esse internet hoje está trabalho, meio ruim Anne, para todo tá chovendo, né? Quando chove atrapalha um mundo. pouco mesmo. Esse trabalho que a gente estava puxando aqui agora, que é o trabalho, o que dá trabalho nesse cuidado, é porque requer muito esforço, né? Assim, não é uma coisa que você pega da hora para outra,
Mas é porque eu acho que a gente, eu não sei se isso é coisa de brasileiro, mas eu acho que não, acho que é coisa de ser humano. Qualquer lugar eu acho que deve ter um pouco disso. Da gente querer muita coisa do imediatismo, a gente quer muito para agora, né? Então, quando a gente, não, não consigo para agora, é uma coisa para longo prazo, não, desistir, não tem resiliência, É, perseverança para chegar lá e tal, sabe? Então, eu acho que dá trabalho a gente querer se modificar, né? É esforço, você tem que abrir mão de valores, de crenças, de opiniões que já estão condensadas por muitos anos, né? é. E aí, como É é um que faz? renascimento, né? Eu acho que quando um bando é para quem quer se transformar, né? Não tem outra opção. O ponto mais lindo que eu já ouvi na vida, de vez em quando eu estou lembrando, porque é um renascimento, né? Quando você passa a frequentar um local que só pede de você uma melhora pessoal, você precisa, né? Da reforma. Agora acho que a Anne travou. Travou para vocês aí também ou só para mim? Fala comigo. A Cris está lembrando de desconstruir uma série de conceitos. Cris, é um desafio, né? Tudo condensado já aí na gente como adulto, a Anne voltou, né? Voltou. A Cris estava falando sobre. Primeiro, ela colocou lá que nunca foi a última besteira que fez por teimosia, sem culpa do comandante ou do terreiro. E aí a outra que ela colocou que desconstruiu uma série de conceitos, e que às vezes até doído, né? Bem doído, né? Às vezes você chega no terreiro, sei lá, com, vamos supor, aí, 20 anos. Foram 20 anos que você viveu pensando de uma forma. Aí você ouve, olha, não é bem legal isso, não. Aí você tem que começar a deixar esse, entre aspas, esses tempos para trás e começar um tempo novo, né? Mas é possível. E a questão do imediatismo, vocês estão ouvindo? Sim. Eu acho que é um pouco assim. A nossa religião, né, a gente crê que o espírito é imortal. Então, essa vivência que eu estou tendo aqui agora é diante de uma eternidade que a gente, como humano, não consegue mensurar o que é uma eternidade. Tem pessoas que um ano é uma criança, né, um ano para uma criança é uma eternidade. Quando eu falo a minha idade para os meus sobrinhos, eles acham que eu tenho tipo dinossauro, né, por conta da diferença que tem entre eles. Riem, Não é que eles estão exatamente errados, né? você é péssimo. Então, assim, o nosso, a nossa religião crê que o espírito é imortal. Então, essa passagem minha aqui, ela é muito curta, perto da eternidade. Mas a gente acha que talvez uma semana é muito tempo, sabe? Então, a gente vive nesse imediatismo. Se você quer um negócio hoje, você vai e compra, você tem internet que te traz, mas com relação a coisas que não são palpáveis de você adquirir com dinheiro, é que você tem que ter resiliência. E isso não é também assim, você tem tanto tempo de Umbanda, você é super resiliente, está de boa, não. É o esforço que cada um dentro da Umbanda faz por si para essa compreensão que é pessoal, né? Você não pode passar pela minha reforma e vice-versa. Não dá para caminhar pelo outro, dá para caminhar com o outro, né? Aquela velha história. Junto. Você pode caminhar junto, auxiliar e tal, mas a sua estrada é só a sua, né? Uhum. É isso. Ô, Anne, e aproveitando para recapitular o texto do Sérgio, onde está Caboclo Mirim hoje? No quadro na parede? Na imagem empoeirada? E agora? Para mim, tá na minha vida, assim, desde o dia que eu conheci essa escola e sempre, né, acreditei nela, pratiquei o que ela indica, né, tento praticar o que ela indica, é, e pensei, se é para seguir dessa forma, vou seguir dessa forma, assim. Eu acho que a escola por si só se basta. Então, para mim, é um estilo de vida, né? Porque é um bando escola da vida. Então, eu levo muitos ensinamentos que eu aprendo aí no terreiro, no dia a dia, nessa estrada toda que a gente caminhou até aqui, para minha vida, né? Porque eu ouvia muito que não adianta você ser aqui no terreiro legal e lá fora não colocar em prática, fica complicado
a vida como um todo. E é bem verdade, né? Então, assim, Caboclo Mirim não é só o quadro na parede. Para mim, é o mentor da religião que eu optei por seguir. E quando a gente fala Umbanda, a gente lembra lá daquele estudo no CCD, que é uma árvore Uhum. gigante e cada folha é uma ramificação. Então, a folha que eu escolhi seguir é a Escola de Caboclo Mirim e está presente no meu dia a dia com essa escola de disciplina física, sempre, né? As escolas de fonte mental, às vezes a gente fraqueja, mas lembra dela. Eu fico com o livro Aluno de Mirim aqui do lado, porque toda hora eu volto lá, abro uma coisa e leio e releio, assim, tipo uma bíblia. Porque ele dá tanta dica legal da sua forma de se melhorar para seguir ali dentro do que é proposto, né? Então, assim, para mim é parte da minha vida, parte da minha existência. Eu tenho muito pouco tempo de Umbanda, eu tenho 19 anos e acho que isso é pouco Não tempo é, mas não é tão pouco, né? perto de, é, perto Lembra da de idade dos pessoas que dinossauros? metade só da minha vida que eu estou na Umbanda praticamente. Então, assim, é muito pouco tempo, mas cada dia mais eu não me vejo mais fora da Umbanda. Umbanda sou eu sou Umbanda e gratidão eterna acabou com o Mirim por ter, numa época tão contraditória e conflituosa, implantado essa escola aqui, nessa terra, por acaso muito perto da minha casa, que eu moro hoje em dia. Minha gratidão é eterna, acabou por Curumataí, porque foi lá a minha luz primeira, né, que falou, olha, né, você é médium, vem trabalhar conosco. E ao Vem CCD, né, trabalhar conosco e não eu vou trabalhar para você, tá vendo? é, é, Né? Fala. e é isso. Na hora do CCD eu te cortei, continua. E ao CCD, que é a casa que me acolhe atualmente. Ah, tá. É. E que você faz seguir adiante também com sua presença e com seu esforço, né? Olha Sim, só, você estava falando tentando. sobre isso, aí eu fui lá no Aluno de Mirim, aí tem uma marcação aqui que fala sobre a escola da vida. Ele fala assim, na página 59, para quem tem o livro. Na escola da vida, cada um aprende a ler o seu evangelho íntimo. Se você É. parar só aqui, já tem muita coisa para refletir, né? Qual é o meu evangelho? Será que eu já li o meu evangelho íntimo alguma vez? Será que eu sabia que tem um evangelho íntimo dentro de mim, na minha essência divina, sagrada, né? É. Quem sou eu? Que evangelho é esse que eu carrego? É uma senhora reflexão. E aí ele, não obstante, segue. Então vou só recapitular para não perder o embalo. Na escola da vida, cada um aprende a ler o seu evangelho íntimo para corrigir sozinho os desacertos que praticou impensadamente em outras encarnações. Nós sabemos que a lei do livre-arbítrio é imutável e assim qualquer interferência estranha no destino de cada um é sempre prejudicial ao bom equilíbrio secreto do nosso semelhante. Cada um tem de se corrigir sozinho, porque somente sozinho poderá resgatar as faltas que ficaram gravadas no seu karma. Caboclo Mirim. É o você olhar para dentro, né? Não é nem para dentro, para você, né? É se ver, né, Anne? Às vezes a gente não se vê, a gente fica olhando para fora, fica olhando para o outro. E não para se observar, não para se conhecer quem sou eu. É, Márcio, hoje sou essa figura aqui que vocês estão vendo. Mas a minha essência, o meu espírito, quem sou eu? Né? Independente do corpo físico que eu estou aqui, que essência é essa que está aqui animando esse corpo hoje? E o que essa essência quer aprender nessa vida como encarnado? e a questão de todas as religiões, eu acho que quando você é muito religioso de fato, né? Não de senso do IBGE. Quando você pratica uma religião, quando você vive uma religião, você não vive para pesar, para botar na balança. O que essa religião fez para mim, por mim e tal, o que eu melhorei. Até porque tudo que eu falar você pode achar que não é válido. Então, só quem vive e passa pelas mudanças é que consegue percebê-las e ser gratas e ter fé que aquilo que você está fazendo e praticando está sendo válido para você. Uhum. Sozinho. Não É, sou eu que tenho que falar nada, né? é isso.
O entorno até vira consequência, né? Mas Vira. quem sente as mudanças do eu sou eu. É isso. Umbanda é para quem quer se transformar. Esse ponto é a coisa mais linda. O que vale na vida, aí essa é uma passagem que o Navarro colocou, mas é de Cora Coralina, não é de Caboclo Mirim. O que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Caminhando e semeando, no fim terás o que colher. Só que eu quero semear o quê para colher depois? É. Até Né? porque você não sabe. A semeadura, né? É muito. Uma vez o Sede Boys falou que a gente devia, né, prezar por essa terra, não por nós, porque muitos sucessores nossos usufruirão do que a gente está plantando hoje. E é isso, né? É a história de quem planta tâmara não colhe tâmara, porque demora tanto que a pessoa vai desencarnar e não vai ter o fruto ali na mão. Mas é a certeza da continuidade, né? O que eu faço hoje, amanhã alguém vai colher, se eu não colher, né? E assim a gente segue. É. E essa passagem dele me calou muito fundo, assim, porque Qual? é mesmo, né? A gente tem muitos sucessores aí Ah, vindo e por vir, que a gente nem sabe que vai vir e daqui a pouco tá por aí. E aí, talvez, né, daqui um tempo, sei lá. Ai, quem foi? A história que a gente ouve hoje, né? Não, porque minha avó era um bandista e tal. Quando a minha avó era um bandista, não necessariamente ela sabia. Aliás, minha avó não era um bandista, estou dando só um exemplo, né? Mas não necessariamente ela sabia que o neto dela seguiria aquela estrada, né? Que o neto daria até continuidade a algum terreiro, como a gente tem por aí. Então, uhum. assim, é, é um desapego, né? Um altruísmo, né? Uma palavra bonita e altruísmo que a gente já colheu isso. O próprio Caboclo Mirim foi um espírito muito altruísta, A Catarina né? está Quem de lembrando isso aí nós agora, hoje ó. Que hoje a gente tem que ser grato por aqueles que plantaram, que hoje a gente está colhendo, né? é isso? É bem isso, né? Porque alguém já plantou também isso tudo que a gente está colhendo aqui. Você imagina na Bastante. década de 50 aquele tanto de comandantes se juntando na Tenda Mirim para receber os morubixabas, as orientações para formar a escola de umbanda que a gente tem hoje. Imagina a trabalheira que isso não deu. Se hoje, em menor escala, a gente já sabe a trabalheira que dá, imagina. Mas olha, eu estava pensando nisso hoje de tarde, Anne, me preparando para a live de hoje. Não para esse assunto especificamente que a gente tratou, mas para o assunto que a gente ia tratar com o Sérgio, que vamos tratar no domingo que vem, se Deus quiser. Que, cara, era muita gente. Se hoje a gente pensa diferente, né? Naquela época eles também já pensavam. É, e conseguir, de uma maneira tão sólida, construir essa escola de Umbanda que a gente tem hoje, é porque tinha que ser muito, tinha que ser, né? Tinha que Porque ser. devia ser tudo muito fluido, muito, uma coisa ou outra talvez criando rusga ou dúvida, não sei, eu não estava lá, mas devia ser muito fluido o negócio, devia ser encaixado perfeitamente. Os morubixabas deviam é, trazer as ideias já meio que prontas do astral, né? E pronto, encaixava, porque imagina aquele tanto de gente discutindo isso. E numa época que a Umbanda ainda estava se Era erguendo como crime, né? religião, né? Não, não sei se 50 ainda era, acho que era, talvez. Não, no 50 Eu não acho devia que, ser eu não mais, sei em né? que período ele chegou a ter ficha criminal Foi antes. por praticar Eu acho que, coisas. Na eu acho nossa que pesquisa, a gente a gente tem no simpósio do Caboclo Mirim, a gente podia trazer aquele é, simpósio um dia numa live, né? Porque aquele material ficou tão bacana, a linha do tempo. ficou bem legal. Vamos pensar numa live sobre aquele simpósio? O que você acha? Podemos, né? Legal, né? E o próprio rito, né? Que também muita gente falando, não entendo esse rito, não sei o quê e tal. Tudo é muito encaixado para a época da criação e que dá certo até hoje. Uhum, dá certo até hoje. O Fábio está lembrando, só um parênteses antes do Fábio, dá certo até hoje. A gente falou sobre isso. Tem uma passagem, inclusive, no livro que fala sobre a escola ela é tão bem estruturada que mesmo sem você, no Reflexões, não é no aluno, não. A escola é tão bem estruturada que se você não sabe os pormenores, mas se você segue a escola na prática, se você abre a gira e fecha como tem que abrir e fechar, tá tudo certo, você vai ser beneficiado. Você não sabe É, por quê, mas tá ali. A estrutura é aquela, é aquela. né? E se O você for um bom observador, né? Você começa a pescar, compreender mesmo sem ser parte do terreiro. sim. É.
E aí o Fábio estava lembrando aqui, ou até nós mesmos reencarnados em séculos, sobre aquela história da tâmara, né? Então eu não É, vou colher, ou vou quando eu reencarnar, ou vou. né? Não eu, Márcio, você, Ninguém Anne, sabe, mas né? talvez nós como outras, com outros avatares aí, sei lá, né? É, Outros corpos, outras representações. O Cerezé está dizendo que a primeira coisa que a Umbanda faz em nossa vida é nos ensinar a nos enxergarmos. Dói no início, mas o que não falta é amparo e exemplo a seguir para caminharmos com as próprias pernas. É. Tata Souza está perguntando, Umbanda era considerada crime? Era, infelizmente. Seu Benjamin já foi preso, inclusive, acho que era por feiticeira, alguma coisa assim, feitiçaria e tal. acho que era prática de feitiçaria, que era o artigo. É. Alguma coisa Ou assim. não sei que jogos de azar, porque era tudo misturado, lembra? Jogo do bicho, Gente, pelo amor de Umbanda. Deus. Sério, Eu acho que era tudo na mesma que cláusula. sociedade bagunçada, né? Se a gente hoje está bagunçado, imagina naquela época, Pai do céu. Mas tá tudo sempre certo, né? Então, Conforme o desequilíbrio de cada um. a Catarina se animou com a história do simpósio, que foi uma oportunidade maravilhosa. De repente a gente volta aí, hein? Ah lá, o Rodrigo lembrou, jogos de azar e prostituição, Tatá. Então, eu ia complementar. O Rodrigo, na época que a gente fez o primeiro estudo, ele trouxe a cláusula, né, Aham, pra gente. A gente eu pesquisou lembro. e viu que era. Surreal. Aí o Roger está lembrando que a Imagina, né? Umbanda era classificada como feitiçaria até 1941. É isso aí, viu? Surreal, né? Bom, Tem bem pouco tempo que foi, né, entre tem aspas, muito pouco, descriminalizado. muito pouco, muito pouco. Eu vou chamar o Fabito, Anne, depois vou chamar a Tuti para a gente encerrar, que ela vai vir lá de Florianópolis trazendo chuva e frio. Tadinha, nem sei se está chuva e frio lá, porque aqui está É, hoje, né? aqui hoje tá. É É, bom, é preciso chuva para florir. as plantas aqui de casa agradecem, porque As eu, minhas também, que agora a idade traz isso. eu rego pouco, como diria a Alessandra, o estilo das plantas. É. Vou chamar o Fabito aqui, tá? Beijo, gente. Boa noite. Beijo, fica com Deus, obrigado. Fabito, cadê você? Vou chamar você aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ainda não achei, não. Achei. Aguardando. Conectando. Fabito! Olá, boa noite. Salve. Salve. Você tá bom? Sim. Fabito, o que ficou para você da live de hoje aí que você quer compartilhar com a gente? Olha, tanta coisa. É, Destaque. Tentando concatenar tudo aqui. Teu pai tá perguntando se você tá se escondendo. Ah, a microfonia, porque senão fica Fica. várias vozes, vários telefones. Olha, o nervosismo tá alto. Olha para É, mim e fala comigo. Pegando a parte lá que a comandante, Cris. a comandante Cris falou, a parte em relação a ela falando sobre apego, também, tipo, do apego das pessoas, a gente fica muito criando vários subterfúgios pra gente fugir da gente mesmo. E a Umbanda, ela dá todas as ferramentas possíveis para você poder olhar para si e procurar se descobrir, procurar se entender, procurar um caminho para que você possa trilhar, tendo todo o amparo possível, ensinar a gente a caminhar, tipo, engatinhar e depois começar a dar um passo atrás do outro. E estão sempre ali, insistentemente, todos os trabalhadores, tipo, de todas as falanges, principalmente da falange de Caboclo Mirim, tipo, tá sempre ali com a gente, dando a sua palavra amiga e, tipo, e procurando orientar e sem nunca interferir na nossa vida. Isso que eu acho incrível. Todas as vezes que eu vi com todos os pretos velhos que eu
que eu tive a chance de conversar, nenhum deles nunca me disse na vida, faça Vai pelo isso, caminho A, vai pelo caminho B. faça Né? aquilo. Nunca. E também quando tive a oportunidade de ver um velho orientando alguém, além dele não interferir na vida do outro e percebendo que ele não concordava com aquilo que o consulente trazia, que o assistente trazia, de ser uma visão ainda muito próxima daquela do procurando soluções rápidas e achando que um despacho vai resolver a vida deles, nem isso ele interferiu tipo, na vida dele. Ele simplesmente ou calava, ou então ele lembrava de coisas simples como ler o evangelho, abre o evangelho, faz uma oração, abre o evangelho, procure uma orientação ali, eleva o pensamento. Em nenhum E momento até, tipo, busque subterfúgios, né? sim, e não, não alimentando essa fantasia popular do você vai conseguir sucesso, vai conseguir resolver seus problemas, vai conseguir emprego, fala com o preto velho que ele resolve tudo pra você. Tipo, não. E às vezes que ainda ouvi um velho falar que vocês pensam que o preto velho sabe de tudo, mas tem muita coisa que a gente não sabe ainda. Ou imagina a gente, hein? Se eles que estão na nossa frente, exatamente, se eles que estão muito na nossa frente não sabem ainda de muita coisa, como é que a gente pode ter a pretensão de achar que a gente sabe de alguma coisa? Pá! E isso é o que a gente mais, que pelo menos eu acabo muitas vezes, tipo, com um pouquinho que sei, acho que sei muito, mas assim, aí sempre vem algum momento, ou então alguma orientação mostrando, então, não é bem assim. E eu noto que assim, o conhecimento é uma coisa que é construída coletivamente. São nas trocas que a gente faz, tipo, nas conversas com o Navarro, então, tá ali, uma ideia tá com uma parte da ideia tá com outra, tá com outra, tá com outra, aí você vai junto aquilo todo. E quando ele falou do conselho que criou a nossa escola de Umbanda na forma que a gente conhece hoje, que eu não sabia, e eu fiquei surpreso de saber, Do que Conselho dos Caboclo Mirim, Morubixabas lá? sim, que Caboclo Tá no Mirim, tipo, Reflexões essa alterou, passagem. Tá, eu li hoje. não lembro dela. Eu devo ter passado rápido, então. Tá no comecinho, Ou, Fabito. Tá pro ou começo então, tipo, eu dele. não devo ter pegado a Talvez essência dela na época, porque já tem... Quando o livro foi lançado? 2016? Deixa eu ver aqui. Tô com ele na mão. 16 ou Acho que 17? foi 16. E na época eu também já era outra pessoa também. 2015. 2015? 5 anos dá pra mudar bastante coisa, né? Dá pra reinterpretar muitas coisas. Dá pra dar uma repassada nele então, hein? Sim. Aqui, ó, página 19, Fabito, rapidinho. Por esse ideal, que ele estava falando sobre que a construção da sede da tenda aconteceu e tudo mais, aí teve em 1950 lá a questão dos umbandistas serem acostumados à marginalidade, aquela história toda, e aí além disso, o enorme terreiro que acabou sendo construído lá serviu para agregar outras casas, né? E aí fala do conglomerado e ele cita assim num parágrafo: por esse ideal, Caboclo Mirim aboliu de seu culto diversos elementos que estavam intimamente ligados à noção que se tinha das macumbas e feitiçarias reinantes da primeira metade do século XX, tarará. E aí mais à frente ele fala que ele teve um momento que ele entendeu que não era mais momento de ter a Umbanda de mesa que ele fazia lá, né, até a década de 40, né, que não tinha trabalho de banco, que tinha o trabalho de mesa. Tem uma foto no livro Reflexões, inclusive, que tem o trabalho de mesa, que não tinha o banco, que é a mesa no centro do terreiro. Vê se dá para ver aqui. Sim. Tá vendo as mesas aí, né? E várias mesas super compridas. Não tinha trabalho de banco naquela época. Era trabalho de mesa, tipo mesa kardecista mesmo, né? Só que dentro do terreiro de Umbanda. Então ele aboliu isso, essa prática do trabalho de mesa, para meio que adaptou, né, para o trabalho de banco, para fazer a desobsessão no banco, para dar conta também da quantidade de espírito que estava precisando, né? Depois daquele turbilhão todo social que a gente tinha vivido. Eu tinha entendido disso, assim, acho que eu não tinha... Eu tinha pensado que a forma que a gente tem hoje
a gira de Umbanda, tudo como foi concebido, tipo, foi Caboclo Mirim que trouxe. Tipo, ele que trouxe aos demais, não tipo Não que foi sozinho nesse caso. Exatamente. Isso daí que foi a pecinha do quebra-cabeça que estava faltando para mim. Porque a gira de Umbanda que a gente conhece hoje foi do primado, foi quando eles se Sim. juntaram e formaram o primado. Essa era a gira. Porque antigamente tinha a gira do pai Roberto, que eles chamavam, mas não era Era um formato formato de ficar diferente, né? girando, assim, eles ficavam à vontade no terreiro, andavam para lá, andavam para cá, como acontece em muitos terreiros, mas não era nesse movimento que foi criado e toda a parte ocultista que está por trás desse movimento também. Sim. E a gente vê que até Caboclo Mirim, tipo, ele se reuniu a outros morubixabas e ele, tipo, suprimiu coisas que não faziam mais sentido no culto que ele praticava e, tipo, se adaptou, tipo, para poder se adaptar à comunidade, para trazer uma coisa maior. Poxa, por que a gente não pode fazer o mesmo, né? Por que a Sim, gente não faz o mesmo? façamos. Que ele não Que tá seja tão só um na nossa quadro na frente, parede, né? nunca. Que ele nunca seja só um quadro na parede. Ensina tanta coisa pra gente até hoje, tipo, passam os séculos, mas os ensinamentos continuam. E a gente É vê, isso aí. tipo, quando aquele ensinamento ele tem uma parte da verdade suprema que a gente nunca vai saber, ele perdura durante séculos, até milênios de repente. Se a gente pega tipo outras escolas iniciáticas do passado, ensinamento de Buda, a gente consegue identificar várias coisas que a Caboclo Mirim traz para a gente hoje, lá atrás também, que já era dito. E assim vão passando os milênios, tipo, e a gente até hoje não aprendeu. É. A gente Ah, planta as tempestades, aí encarnações depois a gente colhe as tempestades que a gente plantou e a gente continua nesse ciclo ad eterno. Só que vai pois é. acabar. Como é que é? Só que vai acabar O quê? esse ciclo. Qual? O ciclo de ficar plantando sofrimento, ficar colhendo sofrimento, isso vai acabar. A gente tinha que acabar com ele agora, logo, aproveitar a pandemia de coronavírus e plantar só amor, né, Fabito? Vamos combinar? Sim, Que é um amor e convite de compaixão, né? transformação, né, cara, violento. Eu confesso a você que eu tenho tentado pensar muito sobre isso. O que eu, Márcio, como indivíduo, sozinho consigo mudar, sabe? E aí É talvez eu difícil. consiga. É difícil. Caboclos das Sete Boys tem uma corimba que fala, né? Eu sei que não é fácil, mas também não é difícil. Sim, Mas, enfim, eu vou tentar. Estou pensando, estou refletindo, e eu acho que a gente, como indivíduo, conseguindo mudar alguma coisa, talvez a gente sirva de exemplo, por menor que seja, para aqueles que estão ao nosso entorno, né? Então, sim. Até porque a maior parte do que a gente consegue mudar é a gente. é a gente. E quando a gente muda, o entorno muda, né? Porque a gente já se percebe não fazendo parte do contexto que a gente estava antes. Que não Então, era um assim, contexto, talvez, legal, né? tipo, por que eu tô fazendo isso? Quantas vezes, tipo, sei lá, nos últimos 20 anos, que tem nos últimos 15 anos, eu não parei e pensei, mas gente, por que eu fazia aquilo? Por que eu andava com fulano? Por que, tipo, tinha determinado comportamento? A gente vê no contexto atual não faz sentido. Fabito, tem uma passagem aqui no Aluno de Mirim, Hum, na página 50, que tem tudo a ver com isso que você estava falando agora, que fala assim, olha, o homem é uma frase de Caboclo Mirim. O homem é como todos os seres da natureza, só desperta quando sacudido por uma força superior à sua, para verificar que deve reagir conscientemente e começar a explicar por sua vontade todos os fatos e fenômenos que se processam. É quase assinado para o né? coronavírus, né? No momento que a gente está passando. E A fora gente tantas está outras sendo que já. sacudido. Pode falar. Não, e nesse tempo, até chegar agora o coronavírus, quantos outros flagelos, tipo, de proporção mundial já não tiveram? Já teve uma pandemia, já teve duas Muito. guerras, e as consequências das guerras. Já teve uma arma de destruição em massa que dizimou uma cidade em segundos. Nossa, é verdade. Tipo, e a gente continua empregando, a gente como humanidade continua empregando o conhecimento que a gente tem só para conforto e para manutenção de um poder transitório, porque vai todo mundo morrer. É. Horrível isso, né? Mas enfim. Fabito, palavras finais que eu vou chamar a Tuti para a gente encerrar a nossa live, que ela vem lá de Floripa. Pô, agradecer a ela também por esse friozinho, né? Tipo, o Floripa deve estar homenageando o Rio.
E Ela falou obrigado que não pela tá chovendo lá, participação. não. Tá só frio. Poxa. Aí eles só mandaram a frente fria, então. Tipo, a umidade daqui deu Exato, conta do exato. resto, né? E Né? que a gente possa seguir firme e forte e que Caboclo Mirim continue iluminando, que a gente consiga ouvir e entender, nem que seja 5% do que ele fala, que acho que já... A cada vez que a gente ouvir tipo 6%, 7% aumentando assim para se fazer, porque com certeza a gente não vai entender 100% do que ele diz, Acho que ainda não. mas que a gente possa aumentar isso com o tempo. Isso aí. Fabito, muito obrigado. Então, fica com Deus e Obrigado, uma ótima salve. semana para Vocês vocês. também. Salve. Tuti, vou chamar você agora, hein? Cadê Tuti? Tuti, 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 Tuti. Ah, a Cris tinha falado aqui, olha. Os comportamentos foram mapeados há tanto tempo que continuam sendo repetidos. Ô, Cris, verdade. A Anne já respondeu aí, né, para Thaisa, na editora do Conhecimento. Tem algumas livrarias, mas nesse momento de pandemia não é legal. E, Thaisa, tem uma dica. Lá no site da editora do Conhecimento, eles estão dando 50% de desconto nos livros durante a pandemia. Então, corre lá e já garante o teu, tá? Deixa eu chamar a Tuti aqui, que ela vem de Floripa. Fala com a gente aqui sobre caridade. Tuti, tá te chamando aí. Sobre caridade. Conectando. Olá, sua bênção. Floripou! Floripou! Que Oxalá nos abençoe, sua bênção também. Que assim seja. E aí, como é que tá esse friaca aí? Tá friozinho hoje. É? Assim, não tá tão frio aqui, né? Mas é que a Debbie falou que tava de pijama, eu tô de roupão branco, né? Essência da Umbanda, fiquei. Acho justo. Tuti, fala Né? pra mim, o que ficou pra você dessa live aí? Em primeiro lugar, a gente sempre tem que lembrar de uma forma teológica, né? Que a caridade, ela conduz ao amor, a Deus e ao semelhante. Então, se você vai fazer a caridade, você tem que pensar primeiro que a caridade está sendo primeiro para você. Uhum. Né? E é aquela caridade, como eu falei naquele outro dia contigo, né? Aquela caridade desprovida de vaidade. Porque o que a mão direita dá, a esquerda não precisa ficar sabendo. Né? Verdade. Então, se você é dirigente de casa, se você é mãe de santo, pai de santo, você muitas vezes vai ter que esconder as tuas lágrimas e semear o teu sorriso para você tranquilizar os que estão ao teu redor. Se você precisa, como você leu no início ali, esqueci a passagem ali do banco vazio, do texto lá que você leu do Sérgio. A caridade em silêncio. Bom, vamos lá. Posso reler ele todo, que ele é pequenininho? Só para a gente recapitular? Isso. Quadro na parede. Pode ser. Mestre da luz se fez entre nós através de um obreiro destemido. Predestinado a ser das mais importantes referências na Umbanda, grande em sua obra, se apresentou apenas como Mirim. Rompendo trevas, rompendo grilhões, ensinou ao povo a liberdade. O valor da centelha divina manifestada sem muletas, sem engodo, unindo valorosos médiuns junto à missão de Benjamin Figueiredo, que era o médium do Caboclo Mirim, por uma religião sem fantasias, sem ego, com verdade. Onde está hoje Caboclo Mirim? Ah, no quadro da parede. Uma imagem empoeirada, esquecida, pois seus filhos agora preferem festa de santo, comida tradicional, fotos em rede social, muita pompa, pouco conteúdo. Caridade em silêncio no banco, magia quebrada, obsessor amparado, passo no coração, coisa do passado. Vale mais médium travestido, tem ciganos, jogos de búzios, imagens em confusão. Onde perdemos o rumo? Falta estudo ou o negócio é agradar ao povão? Olhar por nós, mestre Mirim. Está tudo certo no seu erro, mas que miséria. A Umbanda que nos ensinou é emancipação. Roupa branca, disciplina e dedicação. Que um dia o quadro na parede possa nos lembrar assim. Umbanda é coisa séria, coisa séria. Isso. Se você pegar ali o
pedacinho que ele fala por que o Caboclo Mirim está na parede. Porque o quadro do Caboclo Mirim está na parede. Porque a maioria que está indo nos terreiros está procurando a vaidade. Então, assim, ele está na parede, mas ele tem que estar no teu coração. A partir do momento que ele volta para o teu coração, para você distribuir o ensinamento dele, ele sai da parede. E aquilo fica só um adorno. Então, nós temos que prestar atenção nisso. Até que ponto eu estou disposta a praticar a caridade para me isentar da minha falta com o próximo de outras vidas passadas. Porque eu preciso me redimir nesta vida de uma coisa que eu não sei, que eu não tenho a lembrança do que eu errei no passado. Graças Então, a Deus também, né? Porque sabe Deus o que a gente não fez, né? Mas e se você fez coisas melhores do que você fez agora? Esse é o desafio, faça o melhor possível. Né? Isso, está sendo só um complemento da tua bondade lá de trás. Por outro lado, se tem aqueles lapsos ali, lapsos de memória, poxa, mas parece que eu já vivi isso. E aí, nossa, mas eu era ruim, então agora eu tenho que ser boa, né? E se você então, era assim, boa? Você tem que continuar sendo melhor ainda, não é? É claro. Porque assim, ó, se você tem um lapso que você... já fui boa, para que eu vou continuar sendo boa? Mas espera lá. Então, para que tu tá na Umbanda? Uhum. Perfeito. Ou em qualquer outra religião que você realmente leve a religião dentro de você. Nossos terreiros estão fechados, alguns estão tocando. Mas se o terreiro está fechado, ele tem que estar aberto dentro do meu coração. Né? Como, se vai vir alguém até você, você tem que levar uma palavra boa. Eu posso estar triste, né? Eu sou humana, a pandemia atacou no geral todo mundo, mas se eu decidir ser a Umbanda dentro do meu coração, tirar o Caboclo Mirim da parede, eu tenho que, como eu falei, eu tenho que esconder as minhas lágrimas e semear o meu sorriso para aquele que está precisando. Está precisando do quê? De um prato de arroz com feijão? Ou está precisando simplesmente do meu tempo em ouvir aquele desabafo, aquele desespero dele? Então, acho que a nossa live de hoje, nesse contexto lindo desse texto do Sérgio, eu acho que é justamente isso, de você olhar para o teu próximo, se ele precisa de um passe, arroz com feijão, ou simplesmente um sorriso e um tempo para ele tirar aquela dor que ele está sentindo naquele momento, e você que está sendo o intermediário do universo, do sagrado, diante desse próximo que precisa. Porque se você vai fazer a caridade, o teu celular tem que ficar no bolso. Você não precisa anunciar que você está fazendo a caridade. Assim como, sei lá, vamos supor, eu trabalho com a avó Cambinda, né? Cara, ela foi lá, ela ajudou a pessoa, ela aconselhou a pessoa. Nossa, maravilhosa. Eu não preciso me envaidecer. Nem deve, né? Porque não foi você. Exatamente, não sou eu. É ela que tem uma vivência de conhecimento muito maior do que eu. Porque eu costumo sempre dizer, eu ainda estou engatinhando na Umbanda. Eu tenho 17 anos de Umbanda, mas eu estou engatinhando. Eu vou ter 50 anos de Umbanda e eu vou estar engatinhando. Por que eu vou estar engatinhando? Porque enquanto você está engatinhando, você não tem vaidade. Está aprendendo também, né? Exatamente. Se você está aprendendo, você não pode querer ser mais do que o outro. Então, você está livre da vaidade. O que a preta velha faz não me diz respeito. Claro, me diz respeito naquilo. Estou no caminho certo. É assim que eu tenho que continuar. É um estímulo, né? Para seguir adiante. Exato. Mas é ela que está fazendo. Então, eu só estou sendo aquele intermediário. E assim vamos caminhando, devagarzinho e tentando. Como o Fábio falou, precisamos encerrar esse ciclo.
Precisamos. Mas será que vamos conseguir? Será que a ganância do homem pelo poder, no geral, ela vai permitir isso? Porque somos eu, você, quem está nos acompanhando na live, esses semeadores dessa sementinha da paz. Mas e o restante? Mas pelo menos estamos germinando alguma coisa. É isso. Num pequeno grupo, né? E assim eu acho que vamos indo. A Gi fez um comentário aqui, olha, a Umbanda hoje está na moda, entre aspas. Acredito ser esse o motivo de muitos não levarem a sério o que a religião realmente prega. Eu concordo. E eu acho que além de ela estar na moda, tem uma certa carência de alguns cidadãos, né, que compõem aí a nossa sociedade e que eles querem sempre se sentir parte de alguma coisa, né? Não sei se para se sentir Sim. aceitos ou sei lá para quê. E aí você coloca uma foto linda do terreiro na internet ou você dentro do terreiro e tudo mais, mas ela é linda aos olhos do fotógrafo ou daquele que olha a imagem, mas ela está vazia de conteúdo, porque você não está ali de fato para pegar tudo aquilo que a Umbanda está te oferecendo, colocar em prática para você, para o outro, né? Então, além, acho que de estar na moda, Gi, eu acho que tem um quê também de se sentir parte, sabe? Não sei se para se fortalecer, Tuti, não sei. O que você pensa sobre isso? Para se autoafirmar. A Gi Oliveira é minha afilhada. Ah, é? Ah, ela é minha afilhada. É aquela coisa, o retrato vazio na parede, né? E a pessoa se autoafirmar. Para ela, como você disse, para ela ser reconhecida de alguma forma, mas para ela ter aquela coisa assim, eu sou, né? Então, até que ponto que vale a pena isso? Porque aí você não está por inteiro, você não é 100% umbanda, né? Então, e tudo que é moda passa. Se você vai para umbanda por causa de uma moda, Enche o saco daqui a pouco, né? enche o saco, tu não vai ter finalidade nenhuma, porque você não vai ajudar ninguém e você não vai ser ajudado. Muito pelo contrário, você vai ser cobrado de alguma forma. É. Tem uma Então, passagem o do quadro Evangelho que fala isso, muito será cobrado a quem muito é dado. Se eu estou te dando esclarecimento, força, energia, porque é para você distribuir, né? Exatamente. Então, assim, e como eu falei, a caridade ela te conduz ao amor a Deus e ao semelhante. Se isso para você é uma moda, que caridade que você está fazendo? Nenhuma. Então, assim, moda tudo passa. Ainda bem que eu sou uma pessoa que eu sou fora da moda, porque eu não gosto daquela coisa. Regra para mim dentro da minha religião, óbvio. Mas aquela coisa que tem que combinar a bolsa com o sapato, isso, aquilo, não é comigo. Então, assim, vamos caminhar sem moda, pelo menos dentro da religião. Caminha da dentro sua do forma, sagrado. né? Com o seu gosto. Olha que coisa profunda isso. Sim, né? Senão, não tem, né? E acaba gerando a ingratidão, o que é pior ainda. Porque você tá lá, você macho, comandante da tua casa, você tá lá desprovido da tua vaidade. E aí entra alguém pela moda, quando ele sair da moda, ele ainda, além de sair da moda, ele vai sair falando. Então, isso acaba gerando o quê? A ingratidão. Uhum. Mas aí a cada um padre- conforme suas obras, né, Tuti? Exato. A Vai ficar bom. gente, como eu falei, nós temos a Umbanda dentro de nós. E cada um sabe a Umbanda que quer para si. Eu quero a Umbanda da caridade, como eu já falei, da caridade, liberdade, igualdade e fraternidade. Porque é isso que no final das contas vai. Pessoal, acho que a Tuti travou lá. Deixa eu ver se ela volta. Marcela, você me fez um comentário aqui que eu não sei se eu entendi. Eu não sei se eu perdi o contexto do teu comentário, porque você colocou que faz com que alguns médiuns recorram a outras casas e outros tipos de ajuda para se levantarem e serem instruídos.
Depois, se você quiser entrar aqui para falar sobre isso, eu te coloco aqui rapidinho. A gente tem alguns minutinhos ainda de live aqui. Vou só tentar reconectar a Tuti aqui rapidinho para ver se ela consegue terminar o raciocínio dela. Não sei se a conexão dela tá boa lá. Estou colocando ela de volta aqui. Tá conectando já. Oi, Tuti. Oi. Travou aí? É. Beleza. Só para você concluir, então, volta aí. Já até me perdi onde eu estava. Eu também me perdi um pouquinho, mas eu acho que você estava falando sobre a importância de não querer palco, de estar ali para fazer a caridade, porque eu que estava colocando para você, inclusive, o que você falou que queria dar Umbanda, né? Lembrei. E aí eu estava falando para você, que na verdade, o que nós deveríamos querer da Umbanda é a nossa evolução, no final das contas, pela caridade, pelo amor ao próximo, pela fraternidade, que era o que você estava colocando, né? Independente da forma como eu estou fazendo isso, né? Eu não tem que estar preso à forma, eu tenho que estar na essência, né? Tem que estar na essência, porque como você falou, nós só vamos evoluir se realmente a gente tiver 100% dentro da caridade da Umbanda, né? Uhum. Assim, eu não posso usar de demagogia, de dizer que eu sou Umbanda e ficar com raiva daquela pessoa que me fez mal. Não, eu não vou estar evoluindo. Eu dei um passo para frente e 10 para trás. Então, assim, o que eu preciso? Não, vou rezar pela pessoa, né? Vou pedir que ela tenha discernimento do feito para ela evoluir. E vou deixar o restante com o universo. Né? Não o vai universo... ser muleta para ela, né, Tuti? Igual a gente falou ainda há pouco, né? Então, assim, e como eu estava falando, né? E isso tudo gera ingratidão, o que é o pior. Então, assim, aí vai de cada um o que realmente quer dentro do sagrado, né? Uhum. E de todo o contexto, que se você reler novamente o texto do Sérgio, vai ser essas palavras que vão estar nas incógnitas Destaque, ali. né? Exato. Então, assim, vale a pena você todo dia mentalizar o que eu quero da Umbanda para mim, se eu estou evoluindo e se eu estou no caminho certo ou eu só estou seguindo uma moda. Tomar decisões com base na nossa crença não é fácil, né, Tuti? Porque às vezes a vida material ela é muito sensual, ela é muito materializada, né? Então, assim, é legal porque você está com preguiça, você vai descansar, porque você vai para o cinema, porque você vai beber cerveja. Mas e o compromisso espiritual? E a coerência com a crença que a gente tem? E aquele tanto de coisas importantes que a Umbanda traz para a gente, né? Então, o tempo inteiro que a gente toma decisões, pequenas ou grandes, no dia a dia ou em marcos importantes ao longo da nossa vida, cara, tem que ser com base na Umbanda, com base na nossa crença, senão não faz sentido, né? Exato. Vai estar vazio. Pegando esse gancho teu aí, como você falou do caminho A e B, é mais ou menos aquilo assim, ó, de você tá no teu carro, ou andando a pé, ou de bicicleta, e de repente vem aquilo assim, não vai por aí, vai por aqui. E aí você deixa aquilo passar batido e você continua no caminho. De repente ali tinha um buraco, furou o pneu do teu carro, ou tinha um acidente que você ficou trancado no trânsito. É a mesma coisa para a tua evolução. Ouve a vozinha, né? Exato, aquela vozinha que está ali, é ela que vai te dar aquela diretriz ali para seguir. E é muito bonito quando você consegue fazer essa distinção. E assim tu vai caminhando. Acho que dessa forma, assim, lento e gradativo, né? Que daí você vai tranquilo. Eu penso dessa forma, né, Márcio? E assim, como eu falei, a minha Umbanda aqui em Santa Catarina, em Florianópolis, é Almas e Angola, completamente diferente de vocês. Por outro lado, está agregando um grande valor de conhecimento para mim, que uma coisinha ou outra deu assim, opa, está encaixando aqui aquilo que o Márcio falou, o que o Sérgio comentou aquele dia, e assim a gente vai indo. Encaixa
Acredite, Tuti, você foi um achado para nós também. É recíproco esse carinho. Porque, não, é verdade, é verdade. Pessoas que refletem, que... Não sei se emocionando daí ou daqui, que frouxos são esses. Eu acho que esses são os presentes bonitos que a Umbanda nos proporciona, sabe? Então, acontece mesmo isso. Essa é uma troca positiva. Eu, na minha crença, na minha forma de levar a Umbanda, você na sua forma de levar a Umbanda. E a gente reflete sobre as essências que são similares aí e aqui. E tá tudo certo, é isso. Não tem guerra, tem fraternidade, tem união, é isso, né? Bem isso mesmo, e assim a gente vai, né? É. É a fraternidade globalizando. Exato, é isso. Que bom, que bom, que bom. Ciência e ali no caminho certo, né? É isso aí. Tuti, muito obrigado mais uma vez pela sua presença amiga entre nós. Desejo que você tenha uma semana muito boa, muito positiva aí e que o Oxalá nos abençoe sempre nessa caminhada, viu? A todos nós, a todos que estão assistindo aí, uma linda semana de paz, principalmente, Amém, né? para todos nós. Tá bom? Fica com Deus, Tuti. Beijo para vocês. Tchau, tchau. Tchau. Gente, a gente vai encerrar a nossa live, mas eu falei para vocês então que hoje a gente não teve a possibilidade de ter o Sérgio Navarro aqui com a gente, mas antes de encerrar a live, eu já estava prevendo pedir para ele hoje para que a gente fizesse a prece ao glorioso Pai Maior. E eu vou pedir então que vocês se unam a mim nesse momento para a gente rezar, para encerrar junto rezando. E eu queria que a gente colocasse um propósito nessa reza, que a gente agradecesse pela nossa vida, agradecesse pela nossa fé, agradecesse pela nossa Umbanda, agradecesse pelas pessoas que estão aqui com a gente, tá certo? E que a gente então pedisse também por todos esses irmãos que a gente sabe que precisam de ajuda e, claro, por nós também, para que a gente possa se manter de pé caminhando. Tá certo? Eu ia pedir licença para ele para a gente fazer o encerramento da live com essa prece. Então eu vou pedir licença para vocês que ficaram aqui até agora com a gente para a gente rezar junto. Vamos lá? Para quem não conhece essa prece, a gente faz ela toda terça-feira no Facebook, tá? Cantinho de Cosme Damião, no momento de oração. Então toda segunda à noite a gente coloca lá um post específico para as pessoas escreverem o nome das pessoas, tanto encarnadas quanto das desencarnadas. E aí, toda terça-feira, às 8 horas da noite, a gente está fazendo uma live para o momento de oração, onde esses nomes todos são lidos com muito carinho, tá bom? Então fiquem atentos aí para a gente rezar junto. Vamos lá. Glorioso Pai Maior, agradecemos pela nossa vida, pela nossa fé e por sempre termos o que agradecer. Pedimos que os irmãos que não puderam estar conosco recebam as bênçãos da nossa casa. Pedimos que os irmãos que se encontram em sofrimento expiatório material, moral ou espiritual sintam a sua presença e tenham novos caminhos abertos. Pedimos por todos que se encontram no leito de dor em hospitais, sanatórios ou em suas próprias casas, que eles se restabeleçam e voltem ao seio de suas famílias. Pedimos pelos que se encontram nos presídios para que encontrem a paz, o equilíbrio e o amparo espiritual. Pedimos pelos que se encontram em tortura ou escravidão material ou espiritual, para que recebam a luz e sigam a liberdade. Pedimos por todos que se encontram na escuridão dos vícios de toda a ordem. Pedimos por aqueles que já partiram para a vida eterna, para que recebam a dádiva do trabalho. Que nossa essência divina se ilumine e se expanda, para enviarmos a energia de amor e paz aos nossos ancestrais. Em silêncio, com muita gratidão e muito respeito, rogamos que eles recebam toda a felicidade possível. Que todos aqueles a quem amamos tenham sua caminhada abençoada por seu poder e sua luz. Ilumina, Pai, a nossa prece, que nosso ato seja válido, esteja sempre entre nós. Ilumina, Pai, a nossa prece, que nosso ato seja válido, esteja sempre entre nós. Ilumina, Pai, a nossa prece, que nosso ato seja válido, esteja sempre entre nós e que assim seja. Meus queridos, que essa prece seja o encerramento da nossa live de hoje, com muita vibração positiva para todos nós, com desejo sincero de uma semana muito positiva, que na terça-feira a gente se encontre lá no Facebook para rezar junto, pelos encarnados e pelos desencarnados, tá certo?
Muita saúde para todos nós, muita proteção, que a gente se livre desse coronavírus horroroso o mais rápido possível e que a gente seja cada vez melhores com fé, com caridade e graças à luz irradiada pela Umbanda para todos nós, tá bom? Terça-feira no Facebook a gente se encontra no nosso momento de oração.